Para a nossa peça de hoje, eu vou fazer um cordão com mais ou menos 6 ou 7 centímetros. Eu vou fazer um cordão com correntes de 7 centímetros. Então, aqui eu estou utilizando o fio de espessura número 2 e uma agulha de 2,5 milímetros. Então, para a minha peça, eu vou trabalhar em média 18 correntes. E após alcançar entre 6 a 7 centímetros, faça mais uma correntinha. Pule a primeira corrente, na próxima trabalhe ponto baixo. E aqui vamos fazer um ponto baixo para cada corrente da base até o final. Após chegar aqui no finalzinho, eu vou subir uma corrente, viro a peça e trabalho um ponto baixo para cada ponto da base. Nós vamos fazer isso até a carreira de número 6. Nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos ficar com mais ou menos 3,5 centímetros de largura. Então, finalizei todas as minhas carreiras, fiquei com 3,5 de largura. Agora, nós vamos contornar essa peça com pontos baixos. Aqui, no último ponto da base, trabalho um ponto baixo. E você pode marcar esse primeiro ponto, tá? Eu vou marcar o ponto anterior. E vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada carreira. Então, vou fazer 5 pontos em cada uma dessas laterais, até chegar na outra extremidade, na outra ponta. Aqui dentro da correntinha da ponta, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, o mesmo ponto da base. Agora, nós vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá na outra ponta. Nesta próxima ponta, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos também. Então, chegando aqui no final, faço 2 pontos baixos. Aqui na lateral, vou caminhar com 5 pontos baixos, que foram mais ou menos os números de carreiras que fizemos. E aqui no primeiro ponto da carreira anterior, introduzo a agulha aqui bem na ponta e trabalho mais um ponto baixo. Finalizo fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto.
Ao finalizar esse contorno, a peça obterá 4 centímetros. Inicio a próxima volta fazendo uma corrente. Agora introduzo a agulha apenas nas alças de trás de cada um dos pontos. Vou marcar este primeiro ponto. E sigo trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base, apenas na alça de trás. Finalizei toda a minha volta. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente. Agora, introduzindo a agulha nas duas alças de cada um dos pontos, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto por mais 5 carreiras. Fazendo ponto sobre ponto, vamos chegar à carreira de número 14. Pronto, pessoal, finalizei todas as minhas carreiras com a cor branca. Aqui eu fiz uma marcação. Então, fizemos no total 5 carreiras. Fiz essa marcação para a gente fazer uma abertura aqui na parte de trás da nossa peça. Então, aqui eu vou trabalhar no início uma corrente e 4 pontos baixos. Essa abertura vai ficar bem centralizada na parte de trás da peça. Depois, eu vou pular todos esses pontos, então vou trabalhar 8 correntes para chegar no próximo marcador. Após fazer as 8 correntinhas, retiro o primeiro marcador, pulo 8 pontos da base, venho no ponto onde eu posicionei o marcador e trabalho um ponto baixo. Então, ficou com essa abertura. E essa abertura é opcional, tá? Para nossa peça. Nós estamos fazendo um saquinho, um porta-saquinho PET. E agora a gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto da base até o final da volta. Pronto. Aqui no final da volta, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para iniciar e aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto e corrente da base, por toda a volta.
No final da volta, vamos fazer um ponto baixíssimo, bem aqui no primeiro ponto. Agora, vou cortar o fio e fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria, finalizando a cor branca. Agora, vou utilizar a cor marrom. Faço o nó corrediço, deixo na agulha, introduzo bem aqui no primeiro ponto. Busco o fio e faço um ponto baixo. E aqui nós podemos trabalhar escondendo as sobras de fio. Com essa nova cor, vou trabalhar 6 voltas. Após fazer as 6 voltas com essa cor marrom, vou cortar o fio e fazer o acabamento. Depois, com a mesma cor que finalizamos, vamos fazer o nó corrediço. Agora, vou iniciar aqui na lateral da frente. Então, vou introduzir a agulha bem na lateral, naqueles 2 pontos que fizemos lá na base, que ficaram nas pontas. Vou introduzir a agulha, faço um ponto baixo. Vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto. E aqui na minha peça, desde o início da carreira até onde eu iniciei a peça, eu saltei uma quantidade de 16 pontos baixos. Agora, eu vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar na outra lateral. Vou fazer uma quantidade de 22 pontos baixos. Fiz os 22 pontos e cheguei na outra lateral. Estamos trabalhando na parte da frente. Faço uma corrente, viro a peça e aqui faço uma diminuição. Introduzo a agulha nos 2 primeiros pontos, buscando o fio, depois laço, tiro tudo. Vou trabalhar dessa forma até um pouco antes dos 2 últimos pontos. Aqui nos 2 últimos pontos, nós vamos repetir a diminuição. Nós vamos trabalhar a aba dessa forma, fazendo uma diminuição no início e no final. E aqui a nossa peça vai afunilando dessa forma, fazendo uma diminuição no início, uma diminuição no final. E aqui eu vou parar quando tivermos uma diminuição no início, 2 pontos baixos e uma diminuição no final, totalizando 4 pontos. Então, a aba ficou dessa forma. Terminei com uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição. Agora, nós vamos fazer o acabamento da peça e eu vou utilizar o ponto baixo reverso por toda essa parte aqui da aba e também da parte de trás da peça. Faço uma corrente, volto no ponto anterior, introduzo a agulha, busco o fio, dou altura, tiro as 2 alças. Vou no ponto anterior, busco o fio, dou altura, tiro as 2 alças. Vamos continuar fazendo isso até chegarmos nesse primeiro ponto. E aqui você pode marcar esse primeiro ponto baixo reverso.
Quando finalizar, faço o acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora, nós vamos fazer 2 orelhinhas. Vou iniciar fazendo o nó corrediço, na sequência, 5 correntes. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 5 pontos. Faço uma corrente e, utilizando aquela mesma ideia da aba, vou trabalhar uma diminuição aqui no início, depois um ponto baixo e mais uma diminuição. Para a próxima volta, vamos fazer uma corrente e aqui trabalharemos um ponto baixo para cada ponto da base. Para a próxima carreira, faço uma corrente, uma diminuição e depois um ponto baixo no final. Faço uma corrente, viro a peça e, para finalizar, trabalho apenas uma diminuição. Faço uma corrente, agora vamos contornar essa peça, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Lembrando que nas extremidades vamos colocar mais de um ponto baixo. Faça 2 peças iguais. Depois faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, finalizo a peça, escondo o fio, pode deixar o fio para costurar ou colar. Para fazer o focinho, vou utilizar a cor branca, faço o anel mágico. Dentro dele, vamos trabalhar 7 pontos baixos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo, bem aqui no primeiro ponto. Depois, vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base. E vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo, cortando o fio e fazendo o acabamento com a agulha de tapeçaria. Então, para fazer a montagem dessa peça, eu fiz 2 orelhinhas. Vou utilizar para o fechamento o velcro. Vou colar tudo com a cola de silicone. Pode ser cola quente ou você costurar na sua peça. Aqui também, para os olhinhos, eu vou utilizar meia pérola preta, tá? Vou colar tudo.
Começo colando o velcro, depois colo as 2 orelhinhas apenas na parte de cima da orelhinha, o restante vai ficar solto. O narizinho eu pego mais uma meia pérola preta e vou colar um pouco acima do anel mágico para formar o focinho e posteriormente colo os 2 olhinhos. Esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Essa fofura de bolsa em crochê para saquinho pet. Você pode colocar aqui o seu saquinho. Você pode também transformar essa peça em uma linda carteira. É só você não fazer a parte do furinho de trás da peça. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Isso é super importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tô te esperando no próximo vídeo.